Gonçalo, como é que você acha que vai ser essa partida contra o Sampaio Corrêa? O que esperar desse jogo? A gente tem que esperar muito que eles vão vir com força máxima, né? A gente sabe que eles não estão numa colocação boa, mas a gente sabe também que a gente tem que jogar, ainda mais fora de casa. A gente que conversou entre nós ali, jogadores, que a gente deveria pontuar fora de casa e dentro de casa fazer o nosso papel que a gente fez contra o... Esqueci o São Bento. Todos os times que a gente encarou aqui dentro de casa, a gente logo anulou eles, ganhamos, fizemos uma boa partida. E fora de casa a gente, se eu não me engano, desde quando eu cheguei aqui, a gente ganhou só um jogo fora de casa. Isso daí a gente tem que também entender que a gente tem que trabalhar bem. E a gente está tanto ofensivamente, defensivamente, a gente está bem, mas só que um pouco de passe que a gente tem que caprichar para a gente sair com essa vitória fora de casa ou dentro de casa, matar o time. Então isso daí vai ser fundamental fora de casa para a gente sair com a vitória de lá. Na sua função, você se sente um pouco limitado quando o time atua na condição de visitante? Não, a gente faz o nosso papel, a gente sabe que a gente tem que defender, que o time nos primeiros 15 minutos vai vir para atacar e a gente tem que estar bem preparado fisicamente, mentalmente, para a gente suportar a pressão do time adversário. Então é isso, a gente está suportando bem, a gente está sendo a segunda melhor equipe da segunda fase do campeonato. Então a gente está indo bem, só que a gente fora de casa também, a gente tem que entender que temos que ter um pouco de capricho no último passo para a gente matar logo o time na oportunidade que a gente tem também. Sobre esse jogo diante do Sampaio Corrêa, o time joga mais tranquilo, sabe? Por ter conquistado teoricamente a oportunidade na Série B? Sim, a gente está jogando todos os jogos tranquilos, só alguns jogos que a gente, dentro de casa, que a gente estava numa zona de rebaixamento, que a gente teve que jogar com o máximo de atenção, que a gente soube se comportar bem. Alguns minutos a gente teve uma desatenção, acabamos sofrendo, mas só que a gente conseguiu sair com resultado positivo. Esse jogo do Sampaio Corrêa vai ser um jogo muito difícil, porque a gente não pode ir para lá confiante, porque indo para lá muito confiante a gente pode acabar perdendo o jogo. Isso daí não é o nosso objetivo, a gente tem que ir para lá confiante, mas pensativo, que a gente vai fazer para a gente, ou se não ganhar, mas pelo menos pontuar, sair com um empate de lá, que vai ser muito importante. O lado esquerdo do Londrina é considerado um lado muito forte, né? Com você, o próprio Dagoberto que cai muito pela esquerda ali, e o Felipe Max, tem muita velocidade. Você também é um jogador muito veloz. Até que ponto a ausência do Dagoberto, no aspecto do desempenho do lado esquerdo, pode ser prejudicado? Muito importante, porque na vez que o Felipe sai, o Dagoberto já ocupa o espaço. Eu sempre falo com o Felipe. Às vezes também o Felipe às vezes o Dagoberto cai pro lado esquerdo, o Felipe fica no mesmo lado. Aí eu falo pro Felipe que um jogador só do adversário pode marcar os dois. Então, como eu tenho, tipo assim, mais liberdade de falar com o Felipe, não de falar com o Dagoberto, então fica mais fácil. Porque eu vou falar com ele, é meio complicado, né? Então, às vezes que o Felipe sai e dá uma opção para mim passar, aí o Dagoberto pode achar um passe minha, eu posso retribuir para passar para um amigo que está em boa colocação. E isso daí está sendo fundamental, não só do lado esquerdo, como do lado direito também, quando o Dagoberto cai lá. O time do Londrina, nos últimos 2 jogos fora de casa, não marcou gols e teoricamente jogou um pouco mais recuado para o Juventude e a equipe do Verso. O que fazer de diferente para sair com a vitória diante do Sampaio? Contra o Juventude a gente teve boa chance, só não caprichamos no passe. E logo contra o Goiás também a gente teve outra chance que o juiz deu um impedimento que não estava. Se olhar bem, ele vai ver que não estava. O passe que eu dei para o Felipe, ele sair na cara do gol, ou ele podia perder ou fazer o gol. Então isso daí a gente está se defendendo, mas está criando chance também. Isso daí é importante, porque vários times fora de casa tá atacando, o time que está dentro de casa só defendendo, às vezes acha um passe, consegue um gol. E às vezes o time que está jogando fora de casa também está só defendendo e pode achar um gol também. Isso daí é importante na competição. Ô Sábio, o CSA outro dia era um time, né, coqueluche do campeonato, disputando a liderança com Fortaleza, e hoje, dependendo dos resultados, o Londrina pode fechar a rodada a 4 pontos só do CSA. Isso cria um fator a mais de motivação? Sim, é lógico que a gente conversa ali que a gente não tem que pensar nem no primeiro nem no segundo, a gente tem que pensar no terceiro e no quarto, porque são os times que estão com poucos pontos.
Então a gente vai pontuando fora de casa e dentro de casa a gente vai fazendo o nosso papel de 3 pontos. E graças a Deus isso está dando certo, porque a gente está pontuando fora de casa e dentro de casa a gente está fazendo o nosso papel muito bem. Então isso daí a gente está olhando para o CSA, um time que estava em segundo, hoje está em quarto, é muito difícil, porque estava bem na competição e agora empatou fora de casa contra o Curitiba, fez o papel deles também de pontuar. Só que a gente vai para lá para o Maranhão sabendo que a gente tem que ganhar o jogo e por mais o que aconteça a gente tem que empatar no mínimo. Londrina terá 3 jogos em casa e 4 fora, né? A necessidade de pontuar, acima de tudo, a necessidade de vitórias fora, né? Para você, qual deverá ser o segredo para buscar essas vitórias? O segredo para a gente buscar a vitória é caprichar. É isso que falta para o nosso time. Às vezes que o Dagoberto não estava, ou estava, a gente, quando ele estava, a gente tinha um pouco mais de capricho. Às vezes que ele não estava, a gente deixava de caprichar no último passo com um companheiro que estava bem colocado, entendeu? Às vezes isso daí pode atrapalhar. Um time ganha todo mundo, porque se a gente retribuir um passo para um amigo, não vai ganhar só aquele que fez o gol, vai ganhar todo mundo que está na equipe também. Como é que você avalia a posição de vocês agora, que já estão numa situação mais estável, né, na tabela? Acha que isso vai trazer um pouco mais de conforto? Ou agora sim é que vocês vão se estimular a tentar realmente subir? Qual que é o impacto disso dentro da equipe, o ânimo? Eu acho que todos os nossos pensamentos do jogador do Londrina é pensamento de ganhar. É que se poderia ganhar todos os jogos e não perder nenhum, e nem empatar nenhum, seria muito ótimo. E a gente seria campeão disparadamente da Série B. Mas só que a gente tem que pensar também que tem outra equipe do outro lado que está muito bem comportada, está muito bem defensivamente, ofensivamente comportada também. A gente treina bastante, focado bastante, mas só que agora a gente apanhou o espírito do que é jogar a Série B ou outra série de jogar. Porque a gente eu cheguei aqui no momento aqui que eles falavam que o time não se encaixava, isso e aquilo, mas só que as coisas não acontecem de uma hora para outra. A gente tem que saber também, tudo tem um momento de Deus e uma hora certa. A gente, graças a Deus, se encaixou e agora está dando tudo certo fora de casa. O que falta um pouquinho nosso também é fora de casa, ganhar os jogos fora de casa também, que é muito importante. Você falou agora há pouco que o foco é pensar no time de 3º lugar, 4º lugar. Então seria calculadora na mão para fazer as contas e secador também na mão? Sim, ontem eu estava olhando um pouco do jogo do Curitiba e do CSA, estava empatando, né? Eu falei, tá bom, o empate tá bom. Agora o que seria ruim é eu ver o time adversário aqui, que é o Curitiba, ganhar, ver o CSA ganhar. Pelo menos o empate tá bom, que a gente fica pensando no 3º e no 4º. Para 4 pontos seria já um fôlego a mais para brigar mesmo pelo G4. Ótimo demais, a gente ganhando ou empatando lá no Maranhão, lá contra o Sampaio Correia, fazendo nosso papel aqui dentro de casa. Com a vitória a gente já fica perto. Isso daí é importante também. Falando da presença do torcedor, você jogou no Castelão com 20 mil pessoas torcendo por Fortaleza e se sentiu à vontade, né? Mais uma vez, um outro estádio com o nome Castelão, agora contra o Sampaio Correia. Com certeza, a presença muito grande de torcedores da equipe da Bolívia do Nordeste, né? Depois o Londrina vai enfrentar times que não tem tantos torcedores fora, exceto o Avaí. Como é que é isso? Cria uma motivação maior a presença do público, mesmo torcendo contra, sabe? Para mim, cria sim, porque quanto mais torcedor tem no estádio, mais feliz eu fico, mais alegre eu fico para mostrar um bom futebol. Se dependente se ter ou não, vou jogar do mesmo jeito. Contra o Fortaleza lá, é a raiva que eu tinha por algumas coisas que estavam acontecendo lá, me fez estar feliz dentro de campo, estar sorrindo, jogando contra eles alegre, feliz. E quanto o Sampaio Correia, se tiver ou não, eu vou fazer do mesmo jeito como eu estou fazendo aqui, como fora. A gente, fora de casa, a gente está defendendo muito, está fazendo um papel muito bom. Dentro de casa a gente está jogando solto, feliz, alegre. Isso daí é para mostrar o bom futebol que a gente tem, feliz e alegre. Semana passada o Roberto Fonseca comentou que já tem algumas conversas para a negociação de continuidade dele do ano que vem. Já tem alguma conversa a seu respeito também, né? Então, eu tô vendo ainda. Eu que aqui no Londrina eu tenho um contrato de 2 anos, né? Então não tenho que ter muita conversa. O meu negócio, papel aqui, eu sempre falo com meus pais, com meus familiares, que o meu pensamento é só jogar. Sobre questão de contrato, salário, alguma coisa assim, eu deixo de lado. Eu penso só em jogar só o meu bom futebol. Você está falando já assim, fica professor? É bom, né?
Bom, o professor que chegou, colocou o time em ordem, né? O famoso xerifão, agora trabalhar durante a semana aí, que lá no Maranhão a gente fazer uma boa partida. Seu passe federativo é de quem? Da Ferroviária de São Paulo.